a sociedade, ela tem um ideal imaginário sobre nós. Né? Esse ideal imaginário, por exemplo, determina que para que eu seja eu mesma, eu tenho que estar nua no meio do mato, eu tenho que estar isolada, eu tenho que não falar bem o português, eu não posso dominar bem a sua cultura assim como eu domino a minha. Então, a sociedade criou esse ideal imaginário. Então, geralmente olham para mim e quando vem a minha formação perguntam, mas você é índia mesmo? Por quê? Porque eu já Porque a sua fui formação é uma condenada. formação muito sólida. Eu até gostaria que você definisse para mim a sua formação, porque eu acabei não apresentando você com todos os seus títulos. E eu acho importante, porque você tem uma formação desde fisioterapia até política, até estratégia, né? Várias formações. Eu digo que a minha formação ela foi fruto das pancadas e das pedradas que eu levei na vida. Então, a fisioterapia ela tem uma história na minha vida. Eu fui vítima de um estupro na rua Ai, meu Deus. e por conta disso eu comecei a correr para que eu não pudesse mais sofrer qualquer tipo de violência. Eu tentei correr e não consegui. Então, a partir daí, eu decidi que eu iria correr, né? Até para que se porventura eu corresse algum risco novamente, eu pudesse me defender. E acabei virando atleta profissional. E como atleta profissional, uma das minhas premiações foi conquistar uma bolsa de estudos, né? E essa bolsa de estudos me fez optar a estudar fisioterapia, porque alguns povos indígenas sacrificavam crianças que nasciam com problemas. É o que nós chamamos de infanticídio. Então, eu vi na fisioterapia uma forma de nós podermos cuidar das nossas crianças e dizer para vários desses povos que nós não precisávamos mais sacrificá-las, que existia uma esperança. Então, a fisioterapia ela veio com essa força para mim. E eu também trabalhava com atletas profissionais, né, atletas de alto rendimento, eu monitorava atletas na Marinha do Brasil, né, eu prestava serviços, eu fazia pesquisa, né, na Marinha do Brasil, e aí eu tive, tem que falar, né, o meu marido foi sequestrado e assassinado em Meu 2007, Deus. e aí foi um período muito ruim da minha vida que fez com que eu mergulhasse em livros para esconder de mim mesma o pesadelo pelo qual eu estava passando, né? Então, acabei estudando tanto, aí fiz um processo seletivo, aí passei para a Marinha, passei para o Exército, e aí em 2011 eu ingressei no Exército Brasileiro, e sendo a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas no Brasil. Meu Deus, quanta luta, né? Quantas pancadas da Vitórias! vida. É Eu verdade, você posso falou em dizer pedradas, pedradas mesmo, fortes, né? E eu posso dizer assim que a vida me treinou no meio disso tudo, né? Sempre sendo imputado sobre mim um ideal imaginário de que eu deveria estar e continuar segregada e isolada no meio do mato, né? É Então, impressionante isso, né? Como é uma visão romântica, uma visão deturpada, uma visão estranha. O índio não tem direito né, a ter uma vida, a ter as modernidades, aos avanços, às tecnologias, mas ele quer isso, é claro que ele quer isso. Porque claro ele que é sim, né? humano, né? É do humano Nós somos querer o melhor, né? como qualquer cidadão comum, né? Claro. E no momento em que você descobre que você pode ter algo, e por que não? Né? Então, geralmente a gente escuta uma piadinha assim, índio de iPhone. E por que não? Helicóptero, carro, moto, né? Sim. iPhone, TV, casa com piscina. E por que não? Quem disse que eu não posso? Né? E essas teorias, elas acabam entrando em choque com outros interesses. Né? Interesses, sim, que lucram com a nossa segregação. Né? Então, as pessoas às vezes acham que, nossa, vamos defender aos povos indígenas que estão nesse exato momento no meio da mata, vamos colocar, por exemplo, o fundo da Amazônia. Né? Aí vem países, né, como Noruega, vem a Bélgica, vem a Noruega. França, vem a Alemanha, né, começam a colocar dinheiro internacional num fundo específico, dizendo com uma cortina de que vão proteger povos indígenas, de que vão proteger as florestas,
e no final esse dinheiro nunca chega lá na ponta para quem realmente é. Então, organizações não governamentais recebem esse dinheiro com a desculpa de intervenção nessa área, mas na realidade não fazem para aquilo que deveria ser feito, que era para o atendimento desses povos. Esse dinheiro acaba sendo desviado para outras ações, inclusive atuando contra a soberania nacional. Então, essa percepção do macro, muitas pessoas não têm. Talvez eu tenha porque eu estudei isso. Não é só pelo fato de eu ser militar, né? De eu ter sido militar. Eu estou na reserva agora, né? Eu estudei política e estratégia na Escola Superior de Guerra. Então, eu estudei liderança estratégica na Escola de Comando do Estado-Maior. Então, a minha vida sempre foi uma vida voltada para as questões sociais, para as questões políticas do meu país. Não a política que as pessoas veem hoje em dia, mas a política de proteção de fronteiras e segurança nacional. Então, eu sou uma mulher que desde os meus 6 anos de idade, eu posso dizer que eu lutei para ser brasileira. Então, eu luto contra um sistema que me isola. Eu luto contra um sistema que me nega a cidadania. Eu luto contra um sistema que me nega a brasilidade e o meu pertencimento a uma terra chamada Brasil. Então, muitas das vezes, a sociedade ela não entende isso. E outros se aproveitam disso. Né? Para quê? Para colocar o indígena contra o seu próprio povo, contra o seu próprio país, que é o que nós vemos hoje. Durante tantas e tantas COPs, né, que visam falar sobre a manutenção do clima do país, se nós fizermos uma pesquisa no Google, nós veremos que existem vários indígenas que saem do Brasil única e exclusivamente para falar mal do seu país. E não para protegê-lo de interesses internacionais e de interesses escusos. Então, eu sou o outro lado. Eu sou o lado que analisa um processo, que analisa determinados interesses e que os questiona enquanto nação, enquanto brasileira. Porque nós vivemos numa área, né, a Amazônia brasileira é uma área onde existem interesses internacionais, né, de olho nessas riquezas. E, obviamente, se você que mora naquele lugar passa a explorar as riquezas que aquele local tem, você se desenvolve economicamente. Se você se desenvolver economicamente, você não é controlado. E você vira uma potência, autor do seu destino, autor de sua própria história. E, obviamente, outros interesses não querem isso. Claro, não querem não isso agrada nem um pouco, né? A Noruega deve ficar danada da vida com isso. Então assim, a eu Noruega entendo... como uma figura de expressão, porque eu sei que tem interesse, que o Macron demonstra isso, que tem a Alemanha, mas é que a Noruega, há uma história, inclusive, do rei da Noruega ter sido encontrado na Amazônia, né? Do nada, assim. Né? Você não encontra um rei no meio da Amazônia à toa, né? Algum interesse ele tem nisso. E realmente, às vezes as pessoas questionam, dizem que é ou que não é poesia, que deve ser ilusão, ou que as pessoas aumentaram uma expressão quando diz assim, olha, existem áreas em que determinado horário o brasileiro não passa, mas estrangeiros têm autorização de passar livremente. Né? Então, nós passamos por uma guerra... É verdade isso? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é perigosíssimo para a soberania nacional. Claro. Perigosíssimo. Né? Hoje nós temos uma política segregacional que visa impedir o crescimento econômico do país. Como assim? Por anos, não só quando se fala em defesa nacional, pessoas que se preocupam, não só militares, mas pessoas que se preocupam mesmo com a nossa soberania, se preocupam quando se fala na criação de um corredor ecológico chamado AAA, que seria uma faixa de proteção que pegaria dos Andes, a Amazônia e o Atlântico. Essa faixa de proteção significa que esses lugares por onde foi determinado esse perímetro, ele seria para livre circulação de animais. Então, você não pode produzir absolutamente nada ali. Você não pode abrir uma estrada, você não pode fazer uma plantação, você não pode se desenvolver economicamente porque aquele território é intocável. É como se fosse uma grande reserva. E, por incrível que pareça, todo o estado do Amapá se concentra dentro do AAA, o que gera a condenação do povo
amapaense, que vive naquele território que não vai poder se desenvolver economicamente. Veja, o Estado tem mais do que 80% preservado, com IDH baixíssimo, quer dizer, uma população extremamente pobre, necessitada, com um grande conglomerado de terras e que não pode se desenvolver economicamente, a não ser que seja apenas a agricultura de subsistência. Então, esse povo é condenado a ter que trazer de outros estados a farinha que ele poderia produzir em seu próprio território, o arroz que ele poderia produzir em seu próprio território. Então, muitas das vezes, essas políticas ambientalistas, elas condenam populações à fome e condenam mulheres e crianças à prostituição na estrada, que eles não podem plantar. Então, é preciso... Como é que se combate isso? Como é que se consegue virar esse jogo? Bom, nós podemos virar esse jogo com uma política de desenvolvimento econômico, né, sem interferência internacional. Nós fomos condenados à miséria e à segregação por interferência internacional, por países que determinam para nós como deve ser o nosso modo de vida. Então, cria-se um ideal imaginário, uma pressão sobre o nosso país, onde eles nos condenam por meio das leis que são feitas dentro de uma Câmara Federal, leis ambientais que são severas demais apenas para o norte brasileiro. Veja, o bioma que existe no norte brasileiro, na Amazônia brasileira, é diferente do bioma do sul e do sudeste. Então, apenas os povos do norte, apenas os povos da Amazônia brasileira é que pagam um preço severo e caríssimo do mundo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!